Vamos lá, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou as medidas cautelares impostas ao deputado federal do PL, Zé Trovão. O Bruno Pinheiro antecipou essa notícia agora há pouco aqui no plantão, dentro do Prós e Contras, está com o deputado e nos traz mais informações agora. Já estamos com o deputado, é isso? O Bruno também participa, não? Ah, só o deputado. O deputado está com... Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Uma honra estar aqui depois de tanto tempo sem poder falar. Hoje eu volto aos canais midiáticos e também autorizado a dar entrevistas aí aos canais de notícias de todo o Brasil. Deputado, o senhor está, digamos, tendo de volta o que é um direito sagrado do senhor. O senhor é um parlamentar, e um parlamentar parla. Essa é a lógica também da semântica da palavra. Como é que o senhor recebeu exatamente essa decisão? Porque lá atrás o senhor chegou a ser preso, inclusive estava usando as tornozeleiras, agora foi relaxada essa questão da tornozeleira, voltou a ter acesso também às redes sociais. O senhor foi incluído naquele inquérito que também é sem fim, o inquérito dos atos antidemocráticos. Como é que o senhor recebeu essa notícia do Supremo? Foi um trabalho dos seus advogados? Como é que isso aconteceu? Olha, primeiro eu recebi isso com muita emoção, fiquei muito feliz porque é algo que eu estava esperando muito que acontecesse. Meus advogados, doutor Elias Matarassade, doutora Elisa Matarassade, que trabalharam arduamente, me acompanhando há mais de 2 anos, lutando todos os dias para que a gente conseguisse vencer essa situação tão complicada e, graças a Deus, obtivemos hoje essa vitória. Mas essa vitória eu também devo a ela ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que ontem, após 30 minutos de reunião que eu tive com ele, saí de lá, ele diretamente interviu junto ao Alexandre de Moraes, pedindo que fosse revogado essas cautelares, e hoje nós alcançamos essa vitória. Então, eu devo aos meus advogados, devo ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que me ajudou. E é um momento histórico, porque eu também tenho que agradecer demais ao povo catarinense que me permitiu ser eleito através do voto popular, que me levou à cadeira de deputado federal, confiou no meu trabalho e que agora poderá me acompanhar através das mídias sociais e também dos meios de comunicação de todo o Brasil. Deputado, mas vamos lá, a sua postura sempre foi muito combativa, o que ganhou, inclusive, a simpatia do eleitorado que o levou à Câmara dos Deputados, conforme o senhor mesmo aqui fez menção. Como é que será agora o seu posicionamento diante dessa volta dos seus direitos a postar em redes sociais, a poder dar entrevistas, mas diante do que o senhor passou? Mudou alguma coisa na sua essência? O senhor vai mudar a forma como o senhor se manifesta? O senhor vai deixar de ser tão combativo como era para não ser mal compreendido? Qual vai ser exatamente a postura do deputado Zé Trovão a partir de agora? O homem, ele nasce com um propósito. Eu nasci com o meu já firmado desde berço do meu pai. Nunca perderei essa essência de ser um homem que vai lutar pelos direitos de liberdade, nunca deixarei de lutar pelos direitos igualitários de todos, lutar pela família brasileira e pelo conservadorismo, que eu acho que é o único caminho do país. Claro que, depois de passar por um processo tão moroso e tão ardente sobre a minha vida, eu aprendi muito a decidir como falar as coisas e de que maneira as caminhar. Porque nós sabemos que combater a injustiça é um direito de todos, mas nós temos que saber combater essa injustiça com a justiça. E a justiça se faz através das leis e de atitudes honrosas. Eu as tive até aqui e continuarei as tendo, mas claro que agora com uma postura de um homem que recebeu quase 72 mil votos, que deve respeito ao povo catarinense e ao povo brasileiro, que tanto me abraça nas ruas. Mas, lembrando, eu não deixei de ser quem sou. Simplesmente, hoje, antes de abrir a minha boca para falar alguma coisa, eu analiso se aquela palavra ela está em concordância com a lei, a justiça, a ordem e o desejo do cidadão brasileiro. Deputado, vamos lá, eu vou perguntar uma definição. Aliás, essa frase é do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Se me permite o ministro, bom, isso acho que é extremamente compreensível. Ninguém tem o direito de agredir. Uma vez que você use da sua liberdade agredindo, já havia leis no país para a parte que obviamente se sentiu ofendida recorrer. Mas isso tem sido usado para calar pessoas que têm, digamos, se manifestado politicamente de outra maneira. Qual é o entendimento que o senhor tem aqui dessa frase do ministro Alexandre de Moraes? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu acho que ele está correto na sua fala de dizer que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, mas nós temos que determinar o que está agredindo. O que agride a honra tem que ser refutado com a lei. A lei diz que quando eu falo algo que vá de encontro a algo negativo àquela pessoa, ela tem a lei para defendê-la e isso vai, danos morais, entre outros processos. O que nós não podemos é simplesmente dizer que uma pessoa não pode falar mais a partir de hoje porque ela falou algo que eu não gostei. Isso é uma atitude que a gente sabe que é inóspita, ela não está dentro dos padrões. Nós temos que ter essa responsabilidade de quando a pessoa toma uma atitude errada, corrigi-la ao rigor da lei, não simplesmente ultrapassar a lei e fazer com que essa pessoa seja calada. Porque quando você cala uma pessoa, você sai do regime democrático de direito e passa por um regime ditatorial. Claro que nós sabemos que ambos os lados em vários momentos se excedem em palavras. Então agora é buscar o entendimento da boa convivência, tendo respeito entre os poderes e tendo um diálogo que faça com que a sua voz seja ouvida, o seu clamor seja atendido, mas que você de maneira alguma agrida alguém de uma maneira que isso pode se tornar algo irreversível. Eu digo isso porque eu estou passando por isso em alguns momentos. Pessoas agridem a minha honra e eu não conseguia me defender, porque eu estava impedido de me defender nas redes sociais. Isso é muito ruim. A gente tem que entender que a rede social não deu voz a pessoas malucas. As redes sociais deu voz ao Brasil e ao mundo, fazendo com que aquela pessoa que talvez nunca fosse chegar diante de uma câmera, dentro de um programa de televisão, dentro de um jornal de alta visibilidade e falar, ele o fez através das suas redes sociais. Sim. Nós sabemos que também, no meio desses, há aqueles que usam as redes sociais para propagar o ódio, a violência, sim, o crime. Esses têm que ser cobrados a rigor da lei. Mas nós cobrar ao rigor da lei não é cercear o direito dessa pessoa falar. Mas eu quero fazer um ponto de ressalva. Pois não. Eu acredito que ontem, quando o ministro Alexandre de Moraes devolveu o Anderson Torres para sua casa, tirou de uma cela de um presídio, e hoje ele revoga as minhas cautelares, ele está dando um sinal de que ele quer, de alguma maneira, o diálogo aberto e respeito. É isso que eu quero entender a partir de hoje, para que a gente comece a criar o bom debate e falar sobre coisas importantes para o país. Nós não podemos entrar em um ciclo e numa roda de pessoas que só discutem com outras pessoas, ao invés de discutir aquilo que é importante, que é discutir ideias, projetos e o futuro. Deputado, eu vou num assunto que é do momento e que obviamente envolve o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo anunciou que na semana que vem, muito provavelmente, começa a discutir a regulamentação das Big Techs, que são as donas de todas essas redes sociais ou de serviços de mensageria, como o Telegram ou o WhatsApp. E disse que se por acaso o Congresso não se manifestar, o Supremo está se manifestando do ponto de vista de regulamentar isso daí. Só que isso é prerrogativa do Congresso Nacional. O senhor que passou por toda essa experiência, antes, durante e agora, depois, está experimentando isso depois de ter revogado as medidas cautelares, inclusive pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, a minha pergunta para o senhor é objetiva. O Congresso precisa ser mais diligente e mais combativo em relação à invasão de prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de legislar, que muita legislação está vindo do Supremo, entendimento antes do Congresso se manifestar? Eu acredito que assim, nós temos que ser enfáticos na nossa posição e isso também conversei ontem com o nosso presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu acho que os poderes têm que se manter em suas competências. Nós não podemos ter um poder que não foi constituído
para ser legislador, legislar. Nós temos que ter essa responsabilidade. Chegou o momento em que as pessoas têm que entender que quem cria as leis e faz com que elas sejam cumpridas são dois órgãos diferentes. Quem cria a lei? Congresso Nacional, Câmara faz a lei, o Senado revisa a lei e juntos aprovam e manda para o Executivo que sanciona. Quem é o resguardador dessa lei é a Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal precisa apenas resguardar as leis que foram criadas pelo Legislativo. Sim. Isso tudo é importante para que o regime democrático ele prevaleça. Se nós tivermos a interferência da Suprema Corte sobre ações que são competentes do Congresso Nacional, nós estaremos dando um passo muito grande para trás, um retrocesso na democracia. Então, eu faço apelo aqui aos ministros do STF que nos permitam legislar para que nós resguardemos através do poder instituído a eles, que é guardar essa lei. Sim. Então, se nós tivermos esses dois entendimentos, e como eu disse, eu faço esse apelo agora a cada ministro, vamos respeitar as casas para que a gente crie harmonia e paz. O Brasil precisa de paz para evolução. Nós estamos em decadência e essa decadência é muito perigosa para o Brasil. Se continuarmos andando a esses passos largos, nós iremos quebrar o nosso país e iremos colocar o nosso país em uma situação muito triste. Responsabilidade para todas as casas é a única coisa que eu peço hoje. Deputado Zé Trovão, muitíssimo obrigado por se juntar a nós, nos atender aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde ao senhor, hein? Eu que agradeço ao senhor, a toda a Jovem Pan e peço a todos que nos assistam nesse momento. Vamos ajudar o Brasil a ter o entendimento sobre coisas importantes e vamos respeitar a opinião de todos. Um grande abraço. Muito boa tarde. Deputado Zé Trovão conversou conosco aqui. Ele teve as medidas cautelares revogadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essas medidas incluíam o uso de tornozeleira eletrônica e também a não possibilidade de concessão de entrevistas e de se manifestar por redes sociais.